No episódio de hoje do Meio de Campo, a gente te convida para conhecer uma das experiências mais interessantes da história do futebol brasileiro. A democracia corintiana, do começo dos anos 80. Vamos falar um pouco desse processo político do Corinthians, mas vamos falar muito de futebol também, como esse time jogava. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta e nos assiste no Meio de Campo, o futebol e sua história. O episódio de hoje é sobre a democracia corintiana, movimento renovador do futebol brasileiro, da organização, da gestão dos clubes, e que teve lugar ali entre 1981 e 1984, 5, principalmente nesses dois primeiros anos, 82, 83, a coisa pegou. E hoje o Diego vai nos contar um pouquinho dessa história e eu vou falar um pouquinho dos jogos, de como essa equipe jogava. É isso aí, Diego. Bom dia. Beleza, Idelber? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. E é isso, hoje vamos falar um pouquinho da democracia corintiana e bastante também de futebol, né? Que é algo que às vezes o pessoal fica muito focado em falar sobre a política e acaba falando menos dos jogos e dos jogadores que marcaram essa época. A gente vai tentar fazer um bom combinado aí entre os dois lados, né? Eu vou começar destacando um pouquinho falando um pouquinho de política, né? Política e futebol. O Corinthians, na verdade, em geral, fica marcado por essa, né, essa marca aí de o time da democracia. Né? Em muito sentido, por conta justamente desse período, né, desse momento aí que vai mais ou menos de 81 até 84, 85, como você já frisou. E também, por outro lado, claro, por também ser um time de origens com as classes mais baixas, né? Um time inicialmente fundado por operários ali no começo dos anos 10 e com uma torcida muito grande vinculada também, né, com classe baixa, média, né, zona leste de São Paulo. Então, por tudo isso, o Corinthians acabou ficando marcado por esse vínculo, né, com a democracia. Mas quando a gente pensa com relação à forma como o clube é gerido, administrado, nem sempre a direção do Corinthians e a presidência do Corinthians foi tão democrática assim, né? Nesse sentido, o Corinthians é um clube muito parecido a todos os outros clubes, grandes clubes do futebol brasileiro, né? Um clube que, ao longo de sua história, foi quase sempre liderado por um pequeno grupo, né? Podíamos até dizer uma oligarquia, nomes que vão se repetindo e alguns presidentes que ficaram anos e anos à frente do Corinthians, né? Desde os anos 40, a gente tem ali uma figura chamada Alfredo Inácio Trindade. Hoje em dia está bastante esquecido, eu tive até que olhar aqui a minha anotação. Ele é presidente do Corinthians desde 43 até 59, então fica aí 15, 16 anos. Depois viemos nos anos 60, vai durar 10 anos o mandato à frente do Corinthians do Adielu, já é um nome bem mais próximo da gente, conhecido. Nos anos 70 e ao longo também de uma parte dos anos 80, talvez a figura mais conhecida da história política do Corinthians vai chegar o Vicente Mateus, né? Mas mesmo depois da saída do Mateus, ali no começo dos anos 90, o Corinthians ainda vai continuar tendo dois grandes grupos presidindo o clube. Primeiro, o Alberto Dualib, né, nos anos 90 até o começo dos anos 2000, e depois vem a chegada do grupo do André Sanches, que vai assumir a partir de mais ou menos 2010 e, em grande sentido, ficou até recentemente, né? Foi apenas com a vitória do Augusto Melo que o grupo do André Sanches saiu, mas o Augusto Melo, como sabem os nossos ouvintes e espectadores, também já foi retirado do comando do Corinthians. Então, o que eu estou querendo dizer? A presidência, a gestão, a administração do Corinthians nem sempre foi tão democrática assim, né? Tivemos uma exceção, que foi justamente esse período de 81 a 85, e sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais. Politicamente, como é que a democracia corintiana se forma, né, se gesta? Havia um presidente chamado Valdemar Pires, que ele era, na verdade, vice-presidente do Vicente Mateus.
O Vicente Mateus ele governou o Corinthians de 72 até 81, né? Por conta ali do estatuto, ele não podia se reeleger mais uma vez e ele acaba fomentando ali a, é, a campanha, né, do Valdemar Pires, que era o seu vice-presidente, para assumir o Corinthians, né? Então, O só um Valdemar, detalhe que vale a pena, então, diga lá. destacar na exposição sua, que é o presidente que está regendo o Corinthians, administrando o Corinthians, na era da democracia corintiana, ele não é um presidente de oposição que ganhou. Ele é Sim, o candidato da situação. Ele saiu das entranhas do regime oligárquico do Vicente Mateus. Ele do era o Mateus. candidato do Vicente Mateus, certo? Aí ele contrata o Certíssimo. diretor de futebol e a Só que coisa anda. aí, justamente, aí o Valdemar Pires foi colocado lá pelo Mateus. Só que logo no começo da gestão do Valdemar Pires, os dois brigam, né? O Vicente Mateus ele tá querendo interferir demais e o Valdemar Pires ele quer ter alguma independência, né? Então ele rompe com o grupo do Mateus, o que faz com que ele fique isolado dentro da política do Corinthians, né? E esse contexto, essa situação que acaba levando ele a tentar inovar, né? Tentar buscar outras formas de organizar o clube. E aí, então, ele contrata, dentre vários diretores novatos que ele coloca ali, não necessariamente ligados ao conselho do clube, vem a figura do Adilson Monteiro. Adilson Monteiro. Adilson Monteiro mesmo, que ele é conhecido. Acho que o outro nome aí não É, faz muito diferença. Adilson Manda bala. Monteiro Alves, desculpa, deu um branco agora, eu quase falei o nome errado. Adilson Monteiro Alves, que inclusive é o pai do Duílio Monteiro Alves, que foi presidente também há pouco tempo, né, do Corinthians. O Adilson Monteiro Alves, quando ele assume a direção de futebol do Ele é um Corinthians, cara que não tem pinta de boleiro, né? Ele é um cara ele era um barbudo, novato, sociólogo. Ele tem cara de USP, exatamente, mais cara de USP do que cara de boleiro. Acho que o detalhe, né, totalmente. imagético fundamental aí é esse, né? Continua. Justamente, né? Quer dizer, ele era um cara que não tinha experiência na lida do futebol, né? Era formado em sociologia, ciências sociais pela USP, e ele chega com essa intenção de fazer algo diferente, algo novo, mas não tinha um resguardo, né, da autoridade, não tinha um serviço anterior para mostrar. E aí, por conta disso, ele acaba tentando encontrar no vestiário alguma sustentação política para o trabalho que ele queria fazer, né? E aí a saída que ele constrói é de tentar dialogar com os jogadores e o técnico, né? Então aí tem alguns nomes que a gente tem que destacar. Primeiro o técnico, né? Mário Travalini. Ele já era técnico do Corinthians há algum tempo, Campeão brasileiro desde de 74 com o Vasco. campeão com o Vasco em 74, depois campeão carioca com o time da máquina tricolor, né, do Fluminense. Então era um técnico experiente, tinha começado no Palmeiras nos anos 60, tinha sido campeão Com uma paulista. pinta assim meio tranquilona, né? Com um astral Exatamente. tranquilão, assim. Ele não é aquele treinador estilo Ilstrick ou estilo Zagallo, meio Disciplinador, histriônico e tal. É um meio cara mais bonachão, né? meio bonachão, mais tranquilo, de tom, né? De tom mais comedido, né? E aí tem um grupo chave de jogadores, né, Diego? Então, quer dizer, essa personalidade do Travalini que você destacou ajudou, né, a que esse caldo ali se formasse no vestiário. E aí vem alguns jogadores que a gente precisa destacar, né? Acho que vale a pena a gente falar sobre esse grupo de jogadores, que condizente até com a maior parte da história do Corinthians, não era necessariamente um grupo de super craques. É claro que a gente tinha um craque fora da curva, realmente, né? Um dos maiores da história do futebol brasileiro, que era o Sócrates, e alguns grandes jogadores, né? Então, excelentes jogadores como o Casagrande, o Vladimir, o Zenon, né? Mas, em grande parte, o grupo era formado por jogadores operários da bola, vamos chamar assim, né? Que é algo que se repete na história do Corinthians. O Corinthians sempre, quando venceu, foi formando times muito mais aguerridos, raçudos, do que times super técnicos, né? O Então, a gente próprio pode... Vladimir era um grande jogador, mas não era um lateral como, digamos, Marinho Chagas ou Sim, Nelinho, laterais, digamos, com um repertório técnico muito, muito amplo,
com a Exatamente. gestão de criar jogadas no meio campo. Não, ele era um lateral muito forte na marcação, muito bem preparado fisicamente, descia muito bem, cruzava bem, mas o Vladimir, acho que todos os corintianos da velha guarda concordariam comigo, ele não era um craque, né? Craque mesmo ali era o Sócrates, como você destacou. O Zenon era um jogador de muito recurso técnico O e o Zenon, sim. Casagrande era um centroavante muito, muito bom. Mas o grosso do time era de operários, né? Birubiru, Ataliba, etc. Toca a bola. Isso. Então, quer dizer, acho que isso condiz com a história do Corinthians, quando a gente pensa o time de 77, o time de 90, até o time de 2012, que foram times muito vencedores na história do Corinthians. Essa característica sempre estava aí presente, né? De times mais raçudos, aguerridos, que jogam pelo amor da camisa, do que de times super técnicos e criativos. A exceção aí é o time de craques de 98, 99, né? Bicampeão Sim, brasileiro. sim. Aquele é um time de craques, né? Marcelinho, Rincon, Ricardinho, esse sim, Refinado. né? Esse é um time de craques. Mas como você destaca, a tradição é outra, né? Exato. Isso dentro do campo, né? Agora falando do vestiário, aí realmente 3 jogadores se destacaram porque quando o Adilson começa a tentar fazer uma gestão mais participativa no Corinthians, no vestiário, ele tem um pouco a ajuda ali do Travalini, mas esses 3 jogadores se colocam à frente, né? O Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. Eles tinham um pouco um background distinto, cada um deles, né? O Sócrates, todo mundo sabe, era um cara que tinha formação superior, formado em medicina, um sujeito muito inteligente, né? O doutor Sócrates, né? Além de um grande craque de bola. O Casagrande era ainda um pós-adolescente, vamos chamar assim, tinha 19 anos, né? Um cara também de classe média, roqueiro, né? Formado ali na geração do rock dos anos 70, né? De liberdade, contestação. E o Vladimir era um cara que tinha um background sindicalista, né? Ele veio do ABC, ele nasceu no ABC, né? Se formou ali no trabalho do sindicato das fábricas do ABC. Depois vai ser presidente do sindicato dos jogadores. Então, ele tinha essa formação política muito forte. E não é à toa que os 3 jogadores, eles rapidamente assumem um pouco a liderança do movimento, né. Agora, E aí deixa a eu te gente perguntar uma coisa, pela diga lá. pesquisa que você fez, assim, o que realmente estava em votação? Porque a democracia corintiana, né, assim, no grosso do episódio, digamos, já coração do episódio, era o fato de que as decisões eram tomadas coletivamente por votação, né? Votações nas quais o voto do roupeiro, do massagista e da cozinheira valiam tanto quanto o voto do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir. Agora, o que realmente eles votavam? Quais foram os tipos de decisões que estiveram em votação durante o regime da democracia corintiana? Beleza, boa pergunta. Na verdade, votavam tudo, mas às vezes também em certas decisões, a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso, não houve votação também, né. Então, tem uma certa, um balanço aí de idas e voltas da democracia, né. Mas questões como, por exemplo, que diziam diretamente respeito ao regime, né, de funcionamento ali da equipe, como, por exemplo, concentração, quem ia ficar concentrado, né, quem é que ia, eh, poder ficar com a sua família ou quem ia ficar no hotel, isso era votado. Às vezes a forma de jogar, né, dentro de campo era dialogado, era conversado, que não era algo tão fora assim. O próprio Travalini, desde quando ele foi técnico do Palmeiras, ele sempre dialogava muito com os jogadores sobre o que fazer dentro de campo, né. Em algum momento, contratações, quando o Travalini deixa o Corinthians no começo de 83, o grupo de jogadores acaba escolhendo o Zé Maria, né, que era o famoso Zé Maria, o grande lateral direito da história do Corinthians, que estava ali terminando a sua carreira, se aposentando, né, e o grupo de jogadores coloca o Zé Maria como técnico, que é uma experiência que não dá muito certo,
né? Ele fica pouco tempo, aí depois vem o Jorge Vieira, que era um técnico mais linha dura, no caso da contratação do Jorge Vieira, não houve consulta aos jogadores. Então, o Adilson Monteiro Alves, ele ia e vinha nessa democratização, né? Tinha decisões que ele tomava coletivamente e outras decisões que ele acabava tomando de forma individual, né? Isso fez com que, em muitos momentos, a democracia corintiana ela não fosse totalmente plena, né? Ela teve suas idas e vindas. Agora, para falar um pouco de futebol, Idelba, eu vou voltar no ano de 82. Vamos destacar um pouquinho o que é que o Corinthians fez naquela temporada, né? Naquela época, o Campeonato Brasileiro era jogado no primeiro semestre e o Paulista no segundo, né? Isso. Então, O o, Corinthians, a democracia, ela enfrenta desde o comecinho, né? É um ponto que vale a pena a gente destacar, essa suspeita de que sim, no campo não vai dar certo, não vai ganhar, porque só é possível ganhar se houver um comando forte, uma voz firme, hierárquico. se Uhum, houver uma estrutura hierárquica. Existia muito, né, esse discurso no mundo do futebol brasileiro dos anos 70. Eu sou uns aninhos mais velho que você, né? Eu devo lembrar com sim. mais nitidez. Assim, a gente ouvia com muita frequência nas transmissões de rádio, de televisão, nas entrevistas. Tem que ter uma mão forte, tem que ter um comando. Então, a democracia corintiana, ela sempre teve essa suspeita de que ela não ia dar certo. E Isso. no Campeonato Brasileiro de 82, ele já dá um lampejo assim muito bonito em um grupo Uhum, muito difícil, o chamado Grupo sim. do Povo. Era Corinthians, Uhum, Flamengo, Galo e Inter. E os sim. grandes favoritos eram Galo e Flamengo, que vinham em um embalo muito mais forte. O próprio Inter tinha mais tradição de chegar do que o Uhum, Corinthians. E o Galo, nesse ano, ele vence o Flamengo no Mineirão, perde no Maracanã, mas vence o Flamengo no Mineirão. Não se classifica porque ele perde para o Corinthians uhum, duas vezes, no Morumbi por 2-1 sim. e no Mineirão de virada por 3-1. Uhum. O Corinthians, nesse campeonato, ele é eliminado pelo Grêmio nas semifinais. Na semifinal. Só acho que é interessante marcar antes, porque no começo do campeonato, o Corinthians começa na Taça de Prata, né? É porque em 81, Isso. naquele período ali de transição da gestão do Vicente Mateus para o Valdemar Pires, o Corinthians faz um campeonato paulista muito ruim, termina em 8º lugar e começa na Taça de Prata. A forma como você chegava na Taça de Ouro ou Taça de Prata naquela época era através dos estaduais, né? Então, tanto Corinthians quanto Palmeiras começam na Taça de Prata. O Corinthians consegue se classificar. Se você vencesse ali o primeiro grupo que você participava, que tinha Catuense, Colatina, Leônico, uns times mais fracos Sim, do futebol brasileiro, você passava para a Taça de Ouro no mesmo ano. E foi aí que o Corinthians caiu justamente nesse grupo que você destacou. E dali isso. ele foi para a semifinal, acabou eliminado pelo Grêmio. Agora, É, a redenção mesmo, né, do veio no Corinthians segundo semestre. veio no segundo semestre, no Campeonato Paulista Isso. de 82. Né? Vamos dar um spoiler já de uma vez. Então, assim, as conquistas daquele time foram 2 campeonatos paulistas. Ele não ganha um Uhum. campeonato brasileiro, o Corinthians Chega em ganha duas semifinais, né? isso. 82 e As 2 84. semifinais, vamos falar da segunda semifinal, a qual ele chega aqui mais tarde, mas ele tem 2 conquistas importantíssimas, que são campeonatos Importantíssimo. paulistas muito, muito valorizados naquela época. Né? Uhum. Só para a galera ter uma ideia de como foram jogados esses campeonatos. O Corinthians ganha o campeonato de 1982, impedindo um tricampeonato do São Paulo, que havia Sim, o ganhado São 80 e Paulo. 81. Exato. E depois o Corinthians conquista o bicampeonato em 83, em 2 campeonatos jogados de maneira diferente. No campeonato de 82, tem o primeiro turno, tem o segundo turno, e o campeão do primeiro turno joga contra o campeão do segundo turno. Essa é a fórmula do campeonato de 82, são um campeonato de 20 times. O primeiro turno é jogado em ida, 19 jogos para cada um. O segundo turno é jogado em volta, 19 jogos para cada um. Então termina 38 rodadas, primeiro turno, segundo turno,
E aí tem 2 jogos na final. O Corinthians ganha o primeiro turno do campeonato Uhum. e o São Paulo ganha o segundo turno. Ao longo do primeiro turno do campeonato tem a primeira grande emblemática vitória da Sim. democracia corintiana, que é um E foi 5-1, um belo jogo, né, em belo cima do maior jogo, rival. em cima do maior rival. A gente não tem, eu acho, a íntegra desse jogo, mas tem os gols. Sim. É 5-1 contra o Palmeiras, né. é um jogo que, apesar de ter sido 5-1, ele é muito mais equilibrado do que pode parecer. O primeiro Uhum. tempo termina 2-1, o Corinthians faz 1-0, eh, que é um passe do Casagrande para o Birubiru, que deixa a bola passar, faz o corta-luz para o Zenon entrar, e no momento que ele faz o corta-luz, ele já se desloca, o Zenon o coloca na cara do gol, o Birubiru faz 1-0. O empate, do Palmeiras vem no primeiro tempo ainda, é Uhum. um lançamento para o Jorginho, profundidade. Aquele time do Palmeiras era cheio de inhos. Sim. Jorginho, O Baroninho, Jorginho marcou época no Palmeiras, na ponta direita, né. isso, na ponta direita, Baroninho na ponta esquerda. O Mauro falhou, Mauro, zagueiro do Corinthians, falhou. Uhum. Jorginho arrematou, sem chance para o Solito, o empate do Palmeiras. O Corinthians faz o segundo gol ainda no primeiro tempo, e é a primeira coisa que a gente pode destacar sobre o jogo do Sócrates, que é Uhum. as caídas pela esquerda e pela direita. Tem Sim. vários e vários momentos da democracia corintiana que é o Sócrates se deslocando para a direita, em geral para a direita, mas também para a Sim. esquerda. Nesse caso aqui foi para a esquerda. Ele deu um drible seco no Rocha, Uhum. cabeça de área meio albino, né? Muito louro, louro, é muito fácil de reconhecer em campo por causa do cabelo. O Rocha cai no chão e, ao cair no chão, toca a mão na bola. O Sócrates converte o pênalti. Uhum. Vamos para Sim. o intervalo com 2-1. E aí, o segundo tempo ainda é disputado. Ainda é Uhum. disputado durante algum tempo. O Corinthians faz o terceiro gol em um lançamento em profundidade para o Alfinete, que passava, Lateral direita do Corinthians, né. lateral direito daquele time, de 82. A zaga do Palmeiras para, pedindo o impedimento que não existiu. O Rocha levanta a mão Uhum. pedindo impedimento, no momento que o Alfinete ainda está passando por ele, ilustrando a lei universal do futebol, de que o sujeito que levanta a mão pedindo impedimento é invariavelmente aquele que vai habilitar o Uhum. atacante. O Alfinete coloca o Casagrande na cara do gol vazio para ele completar. No Uhum. quarto, é a típica E arrancada aí do Sócrates pela direita. O Sócrates arranca pela direita, cruza, o Ataliba bate. O goleiro do Palmeiras, que naquele momento já era o João Marcos, o reserva, porque o Gilmar uhum. havia sido expulso por agressão no primeiro tempo. Na batida do Ataliba, o João Marcos rebate e o Casagrande completa. Com No quinto, oportunismo. no quinto é um lançamento milimétrico do Sócrates para o Zenon, domina a bola difícil, com classe, bate forte, cruzado. O João Marcos ainda toca na bola, ela explode na trave e sobra fácil para o Casagrande completar. Vamos dar a Esse dia escalação desse time que jogou contra o esse Palmeiras? só um Pra... comentário rapidinho. Esse dia o Casagrande estava um pouco iluminado, né, aquela coisa do centroavante, ele estava no lugar certo, na hora certa e faz 3 gols em, se não me engano, 10 minutos, 15 E minutos. todos eles desse jeito, né? Assim, na cara do Uhum. gol, só para Exato. completar mesmo. Uhum. Ali era Solito, Alfinete, Mauro, Gomes e Vladimir. Paulinho, que é bem identificável, para quem não se lembra, é o jogador que está de cabelão Cabelo assim, grande, sim. cabelo grande. Ele, nessas partidas, é comum você ver o Paulinho com a camisa 7, 7. mas ele é o cabeça de área. Tá? Essa Sim. numeração do Corinthians tem toda uma particularidade. O Vladimir, lateral Uhum. esquerdo, joga com a camisa 4. Uhum. Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande e Birubiru. Antes de passar a bola de volta para você, deixa eu só destacar que a É, gente escala o Corinthians aqui nesse 4-3-3, mas qua nem Ataliba e nem Birubiru eram pontas no exatamente. sentido tradicional. Era um time que se movimentava muito. Sócrates virava a ponta direita direto nesse time. O Sócrates virava a ponta O direita. Birubiru usava a camisa 5, por exemplo, né, apesar de muitas vezes estar na ponta aí, na ponta direita, às vezes na ponta esquerda, Exatamente. Exatamente. mas era um meio-campista. Aí o Corinthians vai para a final contra o São Paulo. Uma final cheia de rivalidade, O São cheia Paulo de era bicampeão, como você já frisou, né. tensão. O São Paulo era um timaço, né? Uhum.
Marinho Chagas, Oscar, Dario Pereira, Zé Sérgio, Sim. Valdir Pérez no gol, Serginho Chulapa, etc. E aí são 2 jogos. Tem o primeiro jogo que o Corinthians vence por 1-0. Esse é um primeiro jogo em que o Corinthians joga de camisa branca e o São Paulo Sim. joga com o seu uniforme número 2, ou seja, camisa Tricolor. tricolor com listras verticais, né, vermelhas, pretas e brancas. E esse jogo é 1-0, de novo, com o gol de Sócrates. No segundo tempo, 14 do segundo tempo, é um cruzamento Sim. de escanteio. O escanteio é cobrado pelo Eduardo. O Ataliba fura a cabeçada, ela passa, Macão completa de primeira. Depois desse 1-0, aí o São Paulo ficou numa situação super complicada. Ele tinha que vencer o segundo jogo para provocar uma prorrogação, na qual ele tinha que vencer também. É uma dessas coisas alucinantes do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos brasileiros daquela época. E o segundo jogo da final foi 3-1. O Corinthians ganhou de novo. Sim. Esse é um jogo que a gente pensou em destacar aqui, mas que é um jogo que rende pouco, eu acho. Ele não é Um jogo feio, né? um jogo meio feio, é um jogo muito catimbado. Como diz o ditado, né? Decisão não se joga, se ganha. Foi isso que o time do Decisão não se Corinthians fez. joga, se ganha. Esse foi o que o Corinthians fez. Aí se inverte, o Corinthians joga de camisa negra, com aquela listrazinha pequenininha, né? Fininha, vertical, Sim. branca, ou seja, o segundo uniforme. E o São Paulo joga com seu primeiro uniforme, a camisa branca, com uma listra negra e uma listra vermelha horizontais. Esse é um jogo polêmico, tem um gol do Serginho que é mal anulado, quando o jogo ainda está 1-1. Tem uma expulsão meio polêmica do Oscar, por um motivo que a gente não identifica muito bem, por reclamação. Mas, em todo caso, o Corinthians é superior. Ele é superior. E Vale destacar que esses 2 jogos da final existem na íntegra, na né? íntegra, Tanto no YouTube isso. quanto no Futebol. E no Futebol dá para ver os 2 na íntegra. O Sócrates participa de tudo, de novo. Ele dá o toque de calcanhar para o Birubiru fazer o primeiro gol. O Birubiru arranca, toca para ele dá um toquezinho de calcanhar e o toque de calcanhar vai certinho para o Birubiru, mas ele se embola com a bola. A bola tromba no zagueiro do São Paulo, não me lembro se é o Dario Pereira, acho que é o Dario Pereira. E sobra para o Birubiru de novo, clarear o lance e fazer o gol. No terceiro gol, o Sócrates clareia o lance de novo para a jogada do Ataliba, em que o Ataliba arranca de forma espetacular e deixa o Casagrande na cara do gol. Esse é o terceiro do Corinthians. No segundo, o Birubiru recebe uma bola do Zenon, o famoso gol do Birubiru embaixo das pernas do Valdir Pérez. Corinthians campeão paulista de 82, uma festa gigantesca, né? Comprovado que a democracia não impedia vitórias, né? Sim. E o Corinthians inicia o ano de 83 e aí vai haver algumas mudanças, né? Conta pra gente aí como a política do ano de 83 muda um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que foi interessante que você colocou essa dúvida que pairava, né? Se a democracia funcionava ou não funcionava, podia funcionar ou não podia funcionar no futebol. E a prova o que comprovava ou não isso eram os resultados dentro de campo, né? Então, quando o Corinthians consegue o título paulista, faz uma boa campanha no Brasileiro, chega na semifinal e ganha o título paulista, aquilo é a comprovação de que estava dando certo, né? Que a coisa continuaria. Mas a democracia corintiana, o movimento, ele passa por algumas mudanças ali em 83, algumas mudanças que, vamos dizer assim, tumultuam o ambiente, né? A coisa não continua tão harmoniosa como foi em 82. Primeiro vem a contratação do goleiro Emerson Leão, né? O Leão é uma figura polêmica, vamos colocar assim, e a contratação do Leão foi polêmica, né? Foi algo que foi decidido pelo Adilson Monteiro Alves, sem fazer uma votação coletiva com todos os jogadores, então isso também respondendo a sua pergunta anterior, né? Isso não foi fruto de consulta generalizada. O Adilson ele conversou com o técnico Mauro Travalini e conversou com aquelas que eram consideradas as lideranças políticas do elenco, que eram Sócrates e o Vladimir, né? O Casagrande não foi consultado.
Tanto que quando o Leão chega, quando ele fica sabendo da contratação, ele reclama muito, ele diz que não foi consultado e fica bastante irritado o Casagrande, né. O Leão certamente era provavelmente um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Tinha sido titular em 2 Copas do Mundo, né, 74 e 78. Mas tinha uma carreira um pouco vinculada com o Palmeiras, onde ele foi titular durante toda a década de 70. Depois teve uma passagem rápida pelo Vasco e uma passagem pelo Grêmio, no qual o Leão foi inclusive campeão brasileiro no ano anterior, né? Aquele time do Grêmio que elimina o Corinthians na semifinal, acaba sendo campeão e o Leão era o titular. Então ele chega ali como... Perdão, Diego. Não, em 81, né? Desculpa, eu confundi. O Grêmio é campeão em 81. Campeão em 81, o Mazzaropi Leão era titular. o Leão não foi campeão brasileiro com o Grêmio, né? O time que eliminou o Corinthians em 82 tinha o Leão, mas em 82 o campeão foi o Flamengo. Perfeito. E ele chega, então, a partir dessa situação, e o Leão, desde o início, ele começa a azedar um pouco ali a sopa da democracia corintiana. Ele está sempre contestando as decisões tomadas pelo grupo, ou pelo menos colocando situações adversas, né, opositoras. Anos depois, já nos anos 90, quando o Leão já era técnico, né, ele vai ser entrevistado e vão perguntar para ele se ele era contra a democracia corintiana, e a resposta dele eu acho interessante. Ele fala assim: não, nunca fui contra a democracia, pelo contrário, o que eu estava fazendo ali era justamente ser democrático, eu apenas estava apresentando uma posição diferente daquela que os líderes da democracia, tanto que ele vai cunhar a expressão e dizer que a democracia corintiana foi uma democracia de 3 ou 4, né, que era o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, sobretudo, e ele marcou posição como oposição àquele grupo, mas dentro do que seria um regime democrático. Ele colocava a posição, votava-se, e se ele fosse derrotado, ficava por ali. O Leão, ele vai jogar no Corinthians só esse ano, né? Só em 83, faz o Campeonato Brasileiro, o Corinthians chega na terceira fase e acaba sendo eliminado ali, mas novamente no segundo semestre eles vão vencer novamente o Paulista, né? Aí a gente pode destacar algumas partidas desse segundo título paulista, o bicampeonato do Corinthians nesse período da democracia. Ali tem um outro peraí, campeonato. Antes, Idelber, antes, diga. acho que ia acabar esquecendo de falar outra mudança importante, que é com relação ao técnico, né? Antes da gente falar do time, do resultado, tem que falar do técnico. O Travalini acaba saindo em meio ao Campeonato Brasileiro, depois da eliminação, e tem um período interessante porque os jogadores votam, acho que já falei isso, né, para que o Zé Maria assumisse como técnico, mas o Zé Maria acaba ficando poucos jogos, alguns amistosos, e o próprio Zé Maria pede para sair. Ele relata depois que ele teve dificuldades, ele realmente nunca trabalhou como técnico depois disso, para definir o time titular, a relação muito próxima que ele tinha com todo o elenco. Então ele pede para sair, e aí a direção, mais uma vez o Adilson tomando uma decisão sem consultar o grupo, né, ele acaba trazendo o Jorge Vieira, um treinador muito mais linha dura do que perfil, né? o Travalini, sim. Já era um cara bem veterano, tinha dirigido muitas equipes menores do futebol brasileiro, equipes médias, né, tanto no Rio quanto em São Paulo. Tinha passado pelo Corinthians no título de Paulista de 79, tinha sido o treinador do Corinthians. Tinha sido técnico do Sócrates, ainda no Botafogo de Ribeirão. Então tinha ali algum conhecimento do elenco, mas desde o início, quando ele chega para assumir o time, ele dá diversas vezes declarações à imprensa de que o futebol tem que ter hierarquia, que a democracia que existia no Corinthians era a democracia que ele decidia, né? Então a democracia em que eu mando e os outros obedecem, né? É claro que isso tem um certo exagero também da parte dele, ele fazia uma certa personagem ali para a imprensa, mas sem dúvida
havia Começa a disputas, tensão ali, né? A 83 tensões começa entre ele, começam as tensões. Vamos entre falar o então do técnico e o bicampeonato, grupo. Vamos né? lá, vamos lá. Aliás, antes de falar do bicampeonato, deixa eu me corrigir aqui. Desculpa, meu camarada, eu te corrigi errado. O goleiro do campeonato vencido Obrigado. pelo Grêmio em 1981 é o Emerson Leão, sim. Beleza. Eu chequei aqui agora. Ele joga as quartas de final contra a Ponte Preta, joga as finais contra o São Paulo. Perdão, eu imaginava que ele tinha chegado um pouco depois ao Grêmio, mas é isso mesmo, é o goleiro. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. No campeonato de 83, joga-se com outra fórmula. Ela é tão complicada que eu vou passar muito rápido por ela. Os times jogam todos contra todos, ida e volta, 38 jogos, mas eles estão divididos em 5 grupos de 4. Esses Sim. 5 grupos de 4 classificam os 2 primeiros, formam-se 8 times. Esses 8 times formam outros 2 grupos de 4 cada um, e esses vencedores de cada grupo, os 2 primeiros de cada grupo, vão para uma semifinal. Nessa semifinal, o Corinthians enfrenta de novo o Palmeiras. O primeiro jogo termina 1-1. E o segundo jogo, o Corinthians vence por 1-0. O gol da vitória é de Sócrates de novo. Foi maravilhoso rever esses jogos, porque o Sócrates em ação é uma coisa de louco. Sem É dúvida. absolutamente genial. Ele recebe de fora da área, de costas para o gol. Gira, quando ele gira, ele já sabe exatamente onde está o gol, onde está o Valdir Pérez, onde está o canto que ele quer acertar, vai lá no cantinho. Antes desse gol, o Valdir Pérez já havia feito uma defesa espetacular numa cobrança de falta da intermediária do Sócrates. E no jogo da final, nos 2 jogos da final, contra o São Paulo, o Corinthians vence por 1-0, o primeiro de preto, o São Paulo de branco. O Sim. segundo jogo é um empate em 1-1, o Corinthians de branco e o São Paulo com as listras verticais. Nesse primeiro jogo não está o Leão. O Solito está no gol, o Leão está suspenso. E nesse primeiro jogo tem o Careca, pelo São Paulo, que não consegue fazer nada. Sim. Dominado pela zaga do Corinthians. O Corinthians vence por 1-0, vai para o segundo jogo precisando só de um empate. Confirma o título, um jogo realizado à noite. Aí o Corinthians de branco, o São Paulo com seu uniforme número 2. E o gol é de Sócrates de novo. E é espetacular. O Zé não recebe do Birubiru, avança não, ele corre lateralmente, horizontalmente, na entrada da área e na direção da lateral do campo. E o Sócrates passa livre na outra direção. O Zenon toca de calcanhar para o Sócrates coloca consciente no canto. Corinthians bicampeão. O São Paulo ainda faz um gol nos acréscimos. O gol do Corinthians já é nos acréscimos. Enquanto o Corinthians está comemorando, o São Paulo vai lá, faz um gol que não altera em nada a coisa. Corinthians bicampeão. E essa experiência vai para o Campeonato Brasileiro de 84 com muita moral, né? Sim. E aí Antes a de... gente Vamos o voltar um último pouquinho para a jogo. política. Tá. Antes de falar sobre o último jogo que a gente quer destacar, é porque acho que não tinha falado ainda, né? Mas acho que uma coisa interessante quando a gente pensa o processo político do Corinthians é o paralelo que ele tinha com o processo político do país como um todo, né? Nesse período aí do começo da década de 80, a gente ainda vivia sobre a ditadura militar, né? Mas já era um processo de distensão política na expressão, né, cunhada por eles, lenta, gradual e segura. Então já tinha havido anistia, já tinha havido a fundação dos partidos políticos, né? Em 82, por exemplo, acontecem eleições para governadores, né? A gente não falou, né, mas sempre é importante destacar que o Corinthians, em 82, usa o uniforme, né, para passar mensagens políticas, tem as famosas camisas Democracia Corintiana, a camisa também escrito dia 15, vote, né, que é algo que desagrada os militares, né? Então, nessa época não era comum haver
patrocínio nos uniformes, né? Então o Corinthians coloca essas mensagens políticas inicialmente, que era uma ideia do Washington Oliveto, que a gente não falou, né, mas era o diretor de marketing do Corinthians. Então, naquela levada do Valdemar Pires de colocar novatos para assumir a direção do clube, a direção de comunicação e marketing era do Oliveto, e ele acaba usando uma expressão que foi criada pelo Juca Kfouri. O Juca Kfouri não estava dentro do Corinthians, era o editor da Placar, né, talvez o jornalista esportivo mais importante daquele período ali no Brasil, e ele que cria numa sacada essa expressão democracia corintiana, e o Washington Oliveto, como bom publicitário que era, pegou aquilo e colocou num pacote e fez um case de comunicação em torno disso, né? E aí chegamos em janeiro de 84, tem toda a campanha que acontece em todo o Brasil por conta das diretas já, né? E aí os jogadores do Corinthians, eles a maior parte deles, né, se envolvem diretamente na campanha, participam dos shows. Então você sempre vê os grandes shows que ocorreram aqui, os grandes comícios que ocorreram no Vale do Anhangabaú. Tem show da Rita Lee, mas tem lá o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir. Então tem um envolvimento direto dos jogadores em todo esse movimento político mais amplo, né? O Sócrates, nesse período, nesse momento aí, ele já está sofrendo propostas, recebendo, né, não sofrendo, recebendo propostas para jogar no exterior, né, que era algo ainda não era tão comum, realmente só os grandes craques acabavam indo jogar fora do país, e ele chega a dar uma declaração dizendo que se a ementa Dante de Oliveira, que instituiria, né, a eleição direta para o presidente, fosse aprovada pelo Congresso, ele não iria para a Itália, mas isso acaba não acontecendo, né? E já no segundo semestre ele vai jogar na Fiorentina. Então, só para fazer um paralelo, né, entre o que estava ocorrendo politicamente, tanto dentro do Corinthians como mais amplamente aí no Brasil, e o primeiro semestre, que é o momento em que a gente joga o Campeonato Brasileiro, está correndo em paralelo com toda essa campanha das diretas já. Então os jogadores estão em todo momento jogando futebol, mas também fazendo política fora do campo, né? Para E alguma aí tem a última grande vitória, né, da democracia e corintiana, só que é em diga. termos de equipe, de elenco, acho que é importante destacar uma mudança muito importante que acontece. O Leão, ele acaba saindo do time, né, realmente ele não deu liga ali, os confrontos entre Leão e Sócrates acabaram sendo mais prejudiciais do que, apesar de ter vencido dentro de campo, né, do que se imaginava. E então o Leão ele vai para o Palmeiras, e o Corinthians contrata aquele que talvez era o principal goleiro jogando no futebol brasileiro naquela época, que era o Carlos. O Carlos chega da Ponte Preta. Então chega um Carlos e chega o Edson, também lateral da Ponte Preta. O Alfinete vai acabar sendo colocado na reserva, né? E com isso a gente disputa o Campeonato Brasileiro nesse primeiro semestre. O Corinthians consegue chegar na semifinal, mas antes da semifinal tem esse jogo que a gente acha que vale a pena destacar, né? Isso, para fechar o episódio, eu vou falar 2 minutinhos desse jogo, a gente termina. É a Ótimo. última grande vitória O próprio da Sócrates, democracia corintiana. depois declarou que esse aí foi o maior jogo da era da democracia corintiana. Sim, foi um jogaço. Esse jogo está disponível na íntegra, então vou falar muito rapidinho dele. É um 4-1 sobre o Flamengo em 6 de maio de 1984. É o segundo jogo das quartas de final do Brasileirão de 84. O Flamengo já não tinha Zico, mas ainda era um timaço. Tinha Leandro, tinha Júnior, tinha Adílio, tinha Fijol no gol, tinha Nunes. Sim. E o Flamengo havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 2-0. O Corinthians precisava repetir o resultado. Eram as quartas de final daquele campeonato, né? Só para Isso, era as quartas de final. Os primeiros 30 minutos são bastante disputados, mas com domínio do Corinthians. O Sócrates fura uma bola cruzada pelo Casagrande, depois tem um outro cruzamento do Eduardo, em que o Sócrates passa de carrinho, mas não consegue pegar.
o Corinthians está dominando, o gol do Corinthians amadurecendo, e aí tem o primeiro gol, que é um lançamento do Zenon para a área, da direita para a esquerda, a bola encobre o Moser, o Figueiredo fura, ela sobra para o Sim. Birubiru completar, é um gol É, chorado sobre o essa Fijol, furada é feia, né, do uma zagueiro furada Figueiredo. feia do Figueiredo. E E o Birubiru aproveita. O o Morumbi vai à segundo gol loucura, né? acontece, Acho que vale a pena destacar também que são quase vale. 140 mil pessoas no Morumbi, não é isso? O Morumbi absolutamente lotado. O segundo gol, o Sócrates coloca o Eduardo em profundidade pelo lado direito, ele arranca, chega na linha de fundo, o Fijol sai para tentar interceptar o cruzamento, o Eduardo simplesmente coloca para trás, o Vladimir chega para completar, o primeiro tempo termina 2-0. Esse Eduardo é o mesmo Eduardo Amorim que a gente já destacou jogava no Do Cruzeiro, Cruzeiro, no time do exato, Eduardo Cruzeiro. Rabo de Vaca, conhecido em Minas Isso. como Eduardo E Rabo de Vaca. depois ele vai ficar conhecido como Eduardo Amorim quando ele se torna técnico, né? Nos anos 90, inclusive é campeão paulista, se não me engano, com o Corinthians, Isso. no momento ali nos anos 90. O Então vamos terceiro para o gol, intervalo. vamos para o intervalo 2-0, o terceiro gol vem no segundo tempo, é um golaço do Edson, que é um dos craques desse jogo, Uhum, ele muda o eixo da partida em 50 metros. O Flamengo bate o escanteio, o Corinthians intercepta e o Edson arranca da própria área, arranca uhum, 50 metros, desloca o jogo para a intermediária do Flamengo. O Sócrates e o Zenon trocam passes na intermediária, enquanto o Edson continua a sua corrida. Agora, pelo uhum. lado direito da área, o Zenon lança milimetricamente o Edson, emenda de primeira de voleio, antes da bola De cair, bate-pronto, sim. bate pronto, Um golaço. um golaço. A bola bate E na trave e a entra, bola né? bate na trave e entra no canto, na bochecha esquerda da rede. O Uhum, quarto gol é puro Sócrates pelas pontas, é uma coisa que eu gostaria de deixar destacado, que esse time jogava com Sócrates caindo pelas pontas, Birubiru caindo pelas uhum, pontas, a Taliba fechando no meio, Eduardo fechando no meio. Entre a Taliba, Eduardo, Birubiru, Zenon e Sócrates, em geral jogavam quatro, né? No, quatro uhum. desses cinco. O Ataliba é titular em 82, o Sim. Eduardo é titular em 83, 84, mas ali não tinha ninguém fixo. Sócrates Uhum. arranca pelas pontas, recebendo o lançamento do Zenon, cruza perfeito para a Taliba, que emenda de primeira, faz o 4-0. O Ataliba tinha entrado nesse jogo, né? Ele não tinha Isso, a Taliba entrou começado. do banco nesse jogo, exatamente. Uhum, A gente já está se estendendo muito, deixa eu só dar a escalação desse time para a galera lembrar. Aqui o time já era um pouquinho diferente, mas a base era fundamentalmente a mesma. Trocando os uhum, goleiros, uma peça na zaga, a lateral direita, e o resto era a mesma coisa. Carlos, Edson, Juninho, que tinha vindo da Ponte Preta, Mauro e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Eduardo, Casagrande e Birubiru. Aí, nesse jogo, como você já destacou, o Ataliba era reserva, entrou durante a partida. Duas coisinhas importantíssimas, eu acho, de se destacar. A combinação entre talento e uhum. raça, talento e correria. Era um time que corria muito, o Birubiru corria Sim. muito, dava combate, mordia. Os laterais mordiam muito e avançavam muito. E os jogadores de meio de campo eram muito inteligentes na caída pelas pontas. O Sócrates, eu fiquei muito impressionado revendo esses jogos todos dele, como ele tinha facilidade para cair pela ponta direita e fazer jogadas Uhum. incríveis pela ponta direita. Esse jogo contra o Flamengo vale a pena ver, é um belíssimo jogo. O Flamengo faz o gol de honra ali pelos 21 minutos do segundo tempo, Sim. mas em nenhum momento nenhum momento alguém sente ali que o Flamengo vai ameaçar, não vai. O Fidjol, inclusive, depois do gol do Flamengo, ele ainda faz 3 defesas impressionantes, impedindo o quinto gol do Corinthians. É isso. Só para também marcar, né, que a grandeza desse resultado é que o Flamengo era bicampeão brasileiro, né? Acho que venceu em Isso. 82, 83 e era talvez um dos maiores times da história da Gávea. O Apesar de já não Corinthians, ter mais o Zico, né? o Corinthians perdeu a semifinal desse campeonato para o Sim. Fluminense, é bom destacar. O Uhum. Fluminense, em um dos grandes jogos da sua história, bate o Corinthians no segundo jogo por 2-0 no Morumbi. E 2-0, né? Isso, 2-0. E talvez, sem querer tirar o mérito do Fluminense, talvez o entusiasmo todo de ter derrotado o Flamengo, que era o grande Uhum. time da época,
tenha interferido um pouco no excesso de confiança do Corinthians para aquela semifinal. Esse foi o último suspiro, esse foi o último Brasileirão que a democracia brasileira, a democracia corintiana, teve condição de disputar. Logo depois disso, o Sócrates vai embora para a Fiorentina, o Casagrande sai de empréstimo para o São Paulo, onde ele nem chega a jogar. Sim. E a experiência vai se desmontando, né, Diego? Bota a palavra final para a gente. Então, para finalizar o nosso programa de hoje, depois desse Brasileirão, realmente o time vai se desmontando, o Sócrates sai, o Casagrande sai. No começo de 85, temos eleição para a presidência do Corinthians, o Adilson Monteiro Alves é candidato, mas ele acaba perdendo a eleição, é derrotado pelo Roberto Páscoa, que era o candidato do Vicente Mateus, apoiado pelo Vicente Mateus, e ali realmente foi o crepúsculo da experiência da democracia corintiana, uma experiência que marcou a época, tanto no Corinthians como no futebol brasileiro e na história política brasileira, acho que tem uma importância gigantesca, sem dúvida nenhuma. Até hoje o Corinthians convive com esse legado, né? Um clube identificado com uma certa ideia de democracia que teve muito da sua força, sua origem aí. Mas, para finalizar mesmo, eu acho que vale a pena a gente marcar algo que a gente já disse. Durante todo o processo, a democracia ela foi sempre muito contestada, não foi unanimidade em nenhum momento, tanto dentro do próprio clube como também na opinião pública em geral, e só conseguiu sobreviver durante 3, 4 anos, que foi o período que ela durou, porque ela conseguiu os resultados dentro de campo. Né? Então o clube conseguiu ser muito competitivo, o time conseguiu ser muito competitivo nesses 3 anos, chegou em 2 semifinais de Brasileiro, que não era algo que acontecia sempre, né? Chegou em 82, chegou em 84, ganhou 2 títulos paulista, 82 e 83, com um elenco que tinha essa cara de Corinthians, né? Um dos grandes jogadores, um dos grandes craques da história do Corinthians e do futebol brasileiro, com Sócrates, outros ótimos jogadores, mas um time que, no geral, era um time raçudo, aguerrido, que jogava com amor à camisa, né, que não desistia, e acabou sendo vencedor, né, e deixou para a gente essa marca no futebol, na história do Corinthians e na história do futebol brasileiro. Certo, Idelber? Beleza. Boa tarde, Beleza. boa noite, bom dia para quem nos acompanhou. Voltamos semana que vem com mais um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História. Até mais. Nos acompanhe, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Você aí, você sabe como ficar ainda mais perto da gente? Com o Meio Premium, é com essa assinatura que você tem acesso ao melhor do meio. Reportagens e análises exclusivas, documentários e séries no streaming, desconto nos cursos, novidades de bastidores em primeira mão. Quem toma boas decisões precisa estar bem informado e não apenas consumir notícia, né? Clica no link na descrição e experimenta o Meio Premium.